Pessoal, ficou mais fácil viajar? Olá, pessoal! Olha, nesse vídeo de hoje, nós vamos estar trazendo para vocês algumas das principais perguntas que a gente tem recebido tanto no canal quanto nas nossas mídias sociais, ok? Hoje, especificamente, nesse vídeo especificamente, perguntas relacionadas à escola, né? O que ocorre é o seguinte, nós sabemos, né, que quando se pensa em filhos, né, gente, não tem jeito, papais e mamães se preocupam mesmo. E principalmente com as escolas, né, que é onde a gente sabe que os nossos filhos vão passar a maior parte do tempo. E é uma coisa meio louca, né, gente? Mãe tem uma capacidade de pensar besteira que é uma coisa absurda. Ela prevê, entendeu? Coisa que de repente não tem nada a ver, mas está ali pensando. Mais ou menos o seguinte: se vai ter um atentado terrorista, vai ter um assalto numa escola, é a escola do meu filho. Pode acontecer com ele. Exatamente. Se alguém caiu, alguém machucou, alguma criança foi levada para o hospital, foi o meu. Né? Então, assim, não tem jeito. Atrasou um pouquinho, sequestraram meu filho. Então, mamães, papais, mais mamães, né? Papai costuma ser mais realista. Tranquilo, mais né? realista. Né? Então, mamães, a ideia desse vídeo de hoje é responder as perguntas, né, que estamos recebendo e tentar tranquilizá-las. Mesmo porque esse desespero também foi nosso. Passando um pouquinho essa experiência nossa. Exato. Né? Bom, para que a gente possa falar um pouquinho, a gente listou, né, aqui as perguntas mais frequentes, mas antes da gente começar a falar do nosso olhar, da nossa percepção das escolas, nós vamos contextualizar a nossa realidade. Isso é importante, gente, porque a ideia do vídeo é trazer um parâmetro, trazer um referencial, né? Para a gente ter uma referência, para a gente poder ter uma ideia, a gente precisa ter um patamar de referência, né? O muito bom para um pode não ser muito bom para o outro, principalmente se o referencial de base for diferente, né? Bom, aqui no nosso caso somos duas mamães, né? Extremamente preocupadas, né? Com a capacidade de pensar muita besteira, tá joia? E quando a gente veio, da onde que nossos filhos estão vindo da onde? Bom, nós estamos lidando aqui com 3 crianças, tá? Cada uma em uma escola diferente aqui em Portugal e cada uma numa série diferente. Então, assim, a nossa capacidade de observação ganha um leque maior de possibilidades, né? Bom, essas 3 crianças, nós somos de Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? Essas 3 crianças estão vindo lá de Belo Horizonte desde do infantil, né? Desde pequenininhos, estudando em escolas particulares. Eu tenho 2, a Fabiola tem 1, os meus 2 sempre estudaram na mesma escola, da Fabiola em outra escola também particular. Detalhe, são escolas lá em Belo Horizonte, classificadas como das melhores escolas, tá? E se a gente pegar o ranking de escolas do país, do Brasil, tanto a escola, né, da criança de lá quanto as crianças de cá, são escolas que estão ocupando os primeiros lugares do país. Então, assim, a nossa referência aqui é de um bom ensino e de uma boa escola no Brasil, ok? Bom, a primeira pergunta muito comum é o horário de funcionamento das escolas. Bom, as 3 crianças aqui, né, que a gente está se referindo, estão em escolas públicas, ou seja, nós tiramos de escolas particulares lá no Brasil e trouxemos para escolas públicas aqui em Portugal, ok? O horário. Bom, o horário do ensino básico, ele é de 9 horas às 17h30. A criança fica todo esse horário na escola, inclusive no horário de almoço. Esse horário de almoço, você pode tirar a criança para ela almoçar em casa. É opcional. É opcional. Normalmente é válido deixá-la na escola e eles preferem.
tá? Esse ritmo deles. Esse ciclo básico no ciclo 1, né? Isso, no Quando básico. entra no ciclo 2 e 3, o horário já muda um pouquinho, tá? O meu mais velho já tá no terceiro ciclo, então o que que acontece? A aula dele inicia um pouco mais cedo, 8h20, tá? Agora a saída dele é uma loucura, né? O que que acontece? Cada dia da semana ele sai no horário, então ele tem dia que ele sai 1h15, tem dia que ele sai às 15 horas, tem dia que ele sai às 15h55, tem dia que ele sai às 17h30, né? Então é um horário assim flexível, né? Com muito mais variâncias. É importante ressaltar que tem algumas aulas especializadas, por exemplo, aula de teatro, que pode ser aos sábados ou ela pode vir depois desse horário de 17h30 e que no caso normalmente é 1 hora a mais, a criança já está ali na escola e ela já frequenta o teatro depois do horário. Essas aulas especializadas costumam ser cobradas à parte, né? No caso aqui os meninos estão fazendo teatro. As nossas crianças, no caso, optaram por fazer teatro. E para essas aulas de teatro, a gente está pagando uma taxa de 15 euros por mês. Bom, gente, outra pergunta frequente é sobre a merenda. No caso, as crianças têm 2 lanches no dia e é dado pela escola um leite, que pode ser o leite branco ou leite com um achocolatado. Normalmente não é um hábito assim eles darem também um biscoito para o lanche. Normalmente a gente manda para a criança, com a criança, o biscoito, um lanchinho também, né? A questão do almoço, que o almoço na escola, ele normalmente é dentro desse horário, né, de meio-dia, ele vem dividido com a fruta, né, é dado uma fruta, tem a sopa, tem uma sopa de introdução, né, para esse almoço, e tem o almoço em si, e tem o prato do dia. Normalmente eles não escolhem, né, o que eles vão comer. Então, assim, o que eu considero muito interessante é porque mesmo a criança que não gosta, ela tem aquele estímulo de tentativa, porque ela está cheia dos amigos ali almoçando junto com ela, então ela tem aquela tentativa, né, de ficar comendo até o que não gosta. E no caso tem uma experiência aqui da criança que não gosta muito de sopa. Isso aí é muito interessante, porque o meu caçula não gosta de sopa. Então, na hora que ele foi se servir, ele falou com a moça, né? Não quero sopa. Ela olhou pra ele e falou, olha, como você é novo aqui, hoje eu vou te deixar sem a sopa. Mas agora você vai conversar com a mamãe e com o papai para eles avisarem, mandarem por escrito que você está liberado da sopa. Ou seja, é realmente um controle. Aí fica assim, a responsabilidade dos pais. E aí passa a responsabilidade, não é da escola, os pais assumiram aquilo ali. Porque dentro dessa tentativa da criança se alimentar, ela está ali na escola o dia inteiro, eles não vão deixar ela sem se alimentar direitinho. Então, dentro dessa tentativa, tem aquela questão mesmo. Não, então vamos, mais uma colherzinha, olha lá, o seu prato tá cheio. Realmente tem esse acompanhamento ali na hora. Isso no primeiro ciclo, tá, gente? O meu mais velho, que o meu mais velho não tem. Claro que ele tem o controle, o seguinte, você tá comendo tudo, isso tem um rigor maior, sim. Mas assim, e é interessante que ele se vê numa situação, o meu filho, o mais velho, é bem chato para alimentação. Porque ele já comeu de coisa que ele não gosta e vira, mamãe, você sabe que é até gostoso? Hoje eu comi um negócio lá que eu não sei o nome não sei o que é não, mas era gostoso. Ou seja, então eles realmente experimentam. Outra coisa interessante é que o cardápio da semana, ele é fixado na portaria da escola. Então os pais, né, ao acompanhar a criança, já vê lá na entrada da escola o que o filho vai estar alimentando a semana toda. Então, assim, é bem interessante, é muito bom. Deixa a gente muito segura. Deixa muito segura. Os meninos ficam muito bem alimentados. Bom, uma outra pergunta que a gente tem recebido é a questão do escalão,
como é que funciona? O que é esse escalão, né? O escalão, na verdade, é um subsídio dado pelo governo, né, para as famílias. E aí ele é dividido. Conforme a renda da família. Conforme a renda, é analisado, né? É o escalão A, B e C. A, que cobre tudo. 100%. A questão do almoço, né? Do lanche, algumas questões de livros, né? E o B, que pega aí alguns valores, algumas taxas, e o C, o escalão C, que é a mesma coisa de não ter escalão, né? Esse escalão C, algumas escolas a gente observou que usa esse termo, outras nem usa sem escalão mesmo. O B, essa ajuda é de 50%, né? Na questão do material, gente, essa ajuda de 100%, ela vai só até o 4º ano, ok? Depois entra naquele esquema que a gente já falou em outro vídeo, que é a questão do reembolso no final do ano. Aproveitando que a gente está falando, né, em dinheiro, né, em gastos, para as crianças do ciclo 2, 3, elas já vão para outra escola, já sai daquela escola menorzinha, já vão para uma escola maior. Nessas escolas, as crianças vão ter cacifros. O que são esses cacifros? São aqueles escaninhos mesmo, né? Aqueles armáriozinhos que elas vão ter. É cobrado, tá? Uma taxa anual de 2 euros, tá? Pelo menos na escola que meu filho tá. E aí, esses 2 euros, o que acontece? A criança vai dar 2 euros, vai ter o direito, vai pegar a chave, né, do cacifro, e no final do ano ela devolve a chave e pega os 2 euros de volta, né? Seria um calção. Isso. A questão dos cacifros, gente, é muito importante, porque a gente já comentou no vídeo de material, são muitos livros, muitos cadernos, tá? Então, assim, realmente a mochila não comporta, e nem eles dão conta desse peso. Então, realmente, esse material fica lá na escola. Já no básico 1... no básico 1, realmente fica num armário na sala, na própria sala de aula. Agora, é interessante sempre a gente lembrar que existem situações que a professora ela tem autonomia dela. A escola que é muito autônoma, tá, a escola pode variar muito, e a própria questão da professora, ela tem autonomia de definir. Então, no caso do meu filho, a professora fez na primeira reunião esse acordo, porque no caso, com os pais, porque no caso ela considerava assim, já é uma idade que poderia trabalhar um pouquinho essa questão de se organizar, de organizar o seu material e levar para casa. Os pais não quiseram, porque realmente ficaria a mochila muito pesada, então ficou definido que ficaria na sala. Mas isso tudo foi conversado. Poderia ser um caso de aluno levando material para casa, entendeu? Pode variar um pouquinho. Essa questão da autonomia da escola, gente, é importante a gente ressaltar, porque isso interfere inclusive no nosso olhar, né? Aqui o nosso olhar são das escolas que os nossos filhos estão, né? Inclusive a gente ficou bastante feliz porque são 3 exemplos e assim, a gente trocando essas ideias assim que a gente viu, eu gostei, ela gostou, então assim, sabe, deu um fundamento assim, é interessante e é gostosa a escola. A essência é muito próxima. Uma curiosidade que a gente gostaria de destacar aqui é que assim, é bem interessante, eu acho que agrega muito valor e que chamou bastante atenção, tanto a mim quanto a sua, né? Logo que você vai fazer a matrícula, né, do seu filho, eles te perguntam quem vai ser o encarregado da educação, tá? Esse encarregado, pai, mãe ou um responsável mesmo, vai ser a pessoa que vai responder pela criança todo o ano letivo, tá? O papel desse encarregado, gente, aqui é levado muito a sério, tá? A questão que a gente comentou do alimento, por exemplo, eu sou encarregada do meu filho, eu dispensei ele da sopa, a responsabilidade é toda minha. Não fica aquela questão automática que é os pais, os pais são responsáveis. Ele é pai e ela é mãe. Não, tem é assinada essa responsabilidade, né? É muito forte isso. Para todos os assuntos. E além de ter esse encarregado de educação, existe aqui uma coisa que eu achei muito legal, que é o diretor de turma, tá?
Isso aqui mais a partir do ciclo 2, 3, né? O ciclo 1 é a própria professora regente. A partir do ciclo 2, que aí os alunos, eles é que vão circular, mudar de salas, né? Para ir para a aula do horário. Tem um diretor de turma. Quem que é esse diretor? É um professor, tá? Que foi escolhido pela equipe de professores daquela série, tá? Normalmente esse professor ele é escolhido pela sua competência pedagógica e pela sua capacidade de lidar com pessoas, né? Por quê? Porque é esse diretor de turma que vai ter um contato direto com os pais. A gente tem, tá, gente, um horário semanal que esse diretor está à disposição dos pais. Ou seja, se você estiver passando por alguma situação, né, com o seu filho, é com esse diretor de turma que você vai conversar. Você não vai procurar supervisor, coordenador, não. A coordenação da escola. É o próprio professor. E assim, gente, uma coisa que me deixou assim encantada. Esse diretor de turma, ele sabe tudo da turma. Ele conhece aluno por aluno, nome, de onde veio, profissão dos pais, o que faz, o que não faz, as dificuldades, tá fazendo aula particular, não tá fazendo, o que tá acontecendo, disciplina, quer dizer, ele tem a ficha completa de cada aluno. Então ninguém conhece melhor a turma e o aluno daquela turma do que o diretor de turma. E é exatamente com esse professor que você vai dialogar. Ou seja, é exatamente com quem sabe e com quem está sempre ali, está em sala de aula, está na prática. Então, assim, porque a gente sabe, né, gente? A gente que é da educação, a gente sabe, nós temos um supervisor pedagógico lá no Brasil, ele responde... Mas é um intermediário. Mas é um intermediário, ele não está dentro de sala, ele não vive os problemas da sala de aula. O diretor aqui de turma sabe, ele está na sala, ele conhece a turma, ele conhece os alunos. Então, assim, isso te dá uma tranquilidade muito grande. E é muito disponível, tá, gente? É muito acessível. Não tem muita complicação para chegar e ter essa conversa com ele, não, tá? Mesmo assim, tem as reuniões, né, com os pais, que aí junta a reunião com os pais em geral. E aí, nessas reuniões são tratados assuntos mais gerais. E essas reuniões também são com esse diretor de turma. Bom, gente, uma outra pergunta muito comum é em relação à dificuldade das escolas portuguesas, né? É muito comum a gente ouvir falar de alunos brasileiros que realmente tiveram dificuldade com o ensino, né? E aí, o que acontece? Nós realmente vamos tratar desse assunto em um outro vídeo, porque isso vai demandar, né, um tempo maior para discussão e para análise. Mas, assim, para que se tenha uma noção rapidamente, eu vou falar da matemática, né, que é a minha área. Eu trabalho com matemática há mais de 20 anos. E aí, o que eu tenho para passar é o seguinte: realmente, gente, é uma matemática mais pesada do que a matemática que a gente trabalha, tá? Lá no Brasil. O que eu posso adiantar é o seguinte: do primeiro ciclo, né, que aí tá trabalhando muitas operações, são operações extremamente complexas, né, que hoje a gente quase não vê se trabalhar lá no Brasil. Já trabalhou, tá? E aí é até interessante, se você é da área de exatas, é engenheiro, matemático, físico, e percebe a diferença da matemática da época que você estudou para a matemática de hoje, aí você vai entender o que eu tô falando, tá? Aquela matemática que você estudou, né, esses engenheiros formados de década de 80, é a matemática que é trabalhada aqui. Então é uma matemática bem mais pesada, bem mais rigorosa. Então, as crianças realmente sentem, tá, essa mudança na matemática, de sair de uma escola lá no Brasil para vir para cá. E aí, o que acontece? Se tiver vindo de uma escola pública, essa percepção, essa diferença pode ainda ser maior, tá? E aí, realmente, a criança vai precisar de um apoio, vai precisar de um acompanhamento e uma consideração maior ali dos pais, em preparar esse ambiente para elas. Essa questão da matemática eu também senti, para ver que já é mais um exemplo de uma escola diferente,
né, com uma série diferente. São 3, então, né, gente? São 3. E aquilo que a gente comentou, o outro, né, do 7º ano, no caso, eu tô tendo que fazer alguns acompanhamentos, na verdade não é nem revisão, são tópicos que eles não tiveram ainda lá no Brasil, tá? Então realmente eu tô tendo que atualizar a matemática deles, tô tendo que sentar e trabalhar alguns conceitos, alguns conteúdos que não foram trabalhados lá ainda, tá? Na série que eles estão agora. Uma coisa, assim, me deixa até muito feliz. Por quê? Há mais de 15 anos eu trabalho exatamente com cálculo, tá? Nos cursos de engenharias e TI. Bom, o que significa isso? Lá no Brasil, né, muitos não gostam de ouvir, mas a gente precisa, né? É uma realidade do nosso país, infelizmente. Eu recebo alunos um curso de engenharia que não sabe operar com frações. Essa é a realidade triste do nosso país quando se fala de educação, infelizmente, né? A gente torce para que isso mude, né? Que esse ensino de base melhore. Mas aqui a gente já percebe essa diferença de imediato, tá? A criança, ela não vai sair do 3º ciclo sem saber trabalhar com frações. Então, assim, o rigor é muito forte, né? A cobrança é muito intensa. Então, assim, vai precisar, tá, de um apoio. Vale a pena ressaltar, gente, que os meus, aqui no caso a gente está falando dos 3, né? Vou falar aqui dos meus, que é o que eu estou acompanhando direto, né, em relação à matemática. Os 2 amam matemática, tá? Então, são crianças que gostam da disciplina, são crianças que estão numa escola que é reconhecida lá em Belo Horizonte como uma cobrança pesada, ou seja, eles vêm com uma matemática muito acima de um nível médio lá de Belo Horizonte, por exemplo, tá? E mesmo assim aqui eu tô precisando dar esse apoio, dar esse acompanhamento. Inclusive no meu caso eu também sinto, sabe aquela coisinha que mãe tem de achar mais ou menos uma tendência para uma área? Então eu também sinto isso com matemática, por gostar, pela facilidade, e realmente a gente sente, deu esse baque, essa diferença. Falando um pouquinho do português, português é produção, né? Trabalha-se muito a gramática. Eu acho que os papais têm que ficar bem atentos com a criança nessa questão das diferenças da língua, que muitas vezes são sutis, mas que pegam mesmo, né? Algumas palavrinhas que aqui usa de maneira diferente. Ele entende o significado já vem lá do Brasil entendendo, mas assim, a prática, o uso, no texto ele vai colocar e tem que criar esse hábito. Então o português eu senti isso, que é produção. Gostei, a gente vai ter uma disciplina, parece que na escola foi uma novidade, a escrita criativa, e que realmente os meninos amam, né? Eu acho que você passou isso também. Amam produzir, amam criar, é um momento que eles podem mesmo, entendeu? Colocar no papel. Então, assim, eu gostei muito do português, gostei muito. Então, gente, continue mandando, né, as perguntas para que a gente possa, na medida do possível, né, e na medida da nossa vivência e experiência, compartilhar com vocês o nosso olhar, a nossa percepção. Inclusive temos aí um vídeo, né, de português, falando um pouquinho aí das diferenças da língua, dessa criança chegando para essa adaptação, adaptação. Porque a escola vai cobrar, gente. Esse apoio da família, o apoio do papai e da mamãe em casa, como deve ser umas dicasinhas boas aí. Tá? Não deixe de nos acompanhar, não deixe de compartilhar, tá, o nosso vídeo para que a gente possa continuar trabalhando nesse projeto. Até mais. Tchau, gente.